Bom dia, gente. Bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem aí? Então, pergunta de hoje. Bom dia, Manu. Assisto seus vídeos diariamente e eles me fazem refletir sobre assuntos que normalmente não faria, o que é incrível. Gostaria de propor um tema de vídeo. Como lidar com a relação com os pais, na qual eles têm uma visão de mundo e futuro totalmente diferente da sua e acaba julgando sua vida perdida e sem propósito. Faço doutorado aos 28 anos e ainda moro com eles, pela instabilidade financeira de bolsas de estudo. Eles ficam falando que estou perdida na vida, por não querer seguir o que estou fazendo na pós-graduação. Peço que não divulgue meu nome, obrigada. Bom, então, eu acho que é uma situação específica, parece bem específica, assim, a pessoa fazendo doutorado e os pais, e ela não quer seguir depois o que ela está fazendo no doutorado, quer fazer uma outra coisa e tal, enfim, mas aqui eu acho que isso serve para a gente pensar algumas coisas assim, especialmente sobre o que é o caminho certo na vida, né? Essa história de estar encaminhada, assim, quando os pais falam assim, né? Fulano está encaminhado, já deu, já funcionou, já foi. Fulano já foi, já ouvi várias vezes essa fala, né? Fulano já foi e tal. E o que isso diz sobre quem está dizendo, mas o que isso diz sobre a gente também, que está ouvindo, quando isso afeta tanto a gente, quando a gente se sente não encaminhado, que afeta muito mesmo, né? E é engraçado. Vamos falar um pouco sobre isso? Eu acho que tem algumas coisas para pensar. Vamos lá? Bom, eu vou falar de coisas que são meio assim teóricas assim, mas vou falar também de experiências, coisas pessoais e impressões e coisas que eu escuto nas falas das pessoas e tal, tá bom? Mas primeira coisa que eu queria falar é sobre a Anitta. Não sei se vocês viram a capa da Marie Claire dessa semana ou desse mês, não sei se a Marie Claire é semanal ou mensal, mas é a Anitta. Né? E aí tem aquela coisa que eu acho que tem a ver com isso. Pode parecer que não, mas acho que tem a ver com isso. Mas a Anitta, a manchete é meio assim, não, eu não choro à toa, eu não engulo nada, eu falo na cara e não fico remoendo as coisas. Meio, não são essas frases, eu poderia olhar, mas não comprei a revista, pensei em comprar porque eu achei que ia servir para o vídeo, mas não comprei, mas é fácil de achar. Vocês põem aí Marie Claire e Anitta e vai aparecer essa capa, eu acho. Tá na banca de jornal. Bom, mas aí essa coisa, aí fiquei olhando aquilo, né? Aí cheguei na casa da minha mãe tinha Marie Claire, não sabia que minha mãe assinava Marie Claire, mas estava lá. Isso achei engraçado. Mas aí abri para ler, né? Aí então a Anitta tá dizendo que ela já tem um plano, que ela tá com 26 anos no auge da carreira, com 26 anos no auge da carreira dela, que ela já conquistou tudo que ela queria, ou quase tudo, e que ela já tem um plano de se aposentar em 4 anos e não trabalhar mais. Ou seja, com 30 anos. Então, com 30 anos, ela vai ter fechado o ciclo dela de trabalho, que imagino que realmente seja muito trabalho, falando sério, assim, imagina quanto a Anitta trabalha, de verdade. Isso deve ser uma coisa enlouquecida. Quanto de produção, de autoimagem que ela tem que fazer, de si mesma e tal. Bom, mas aí fiquei pensando nesse modelo que a gente está vendendo para as pessoas, né? Que uma revista está vendendo para as pessoas, de alguém que com 26 anos está no auge da carreira. Chegou lá, né? Com 26 anos ela chegou lá. E com 30 anos ela já não precisa mais. Então eu fiquei pensando nisso, falando, que horror, imagina você com 26 anos, quando você não sabe, não tem a menor ideia ainda do que você vai fazer, do que vai acontecer, e você está lidando com esse conteúdo de que parece que o normal, o certo do mundo, com 26 anos você já está pensando em se aposentar daqui a 4. Eu tenho 37 e estou aqui tentando me entender nesse momento, e acho que como a grande maioria de nós aqui, de vocês aí, estão também. Mas então eu fico dizendo isso para dizer que é muito estranho que na fala dela aqui, parece que uma pessoa que está fazendo doutorado com 28 anos é uma pessoa perdida na vida. É assim, é um parâmetro muito doido que a gente está vivendo, né? Assim, realmente, e porque ela não quer seguir o que ela está pensando, o que ela está estudando no doutorado, o que também parece razoável. Depois de você passar 2 anos, 3 anos estudando uma coisa, você fala, não era bem isso. Eu mudei de ideia, o que para mim parece, na minha leitura, parece até saudável. Você fala, talvez não fosse isso. Saudável no sentido de que esse processo de estudo te fez perceber que não era exatamente aquilo. Não que saudável é mudar de rumo necessariamente, não é isso que eu estou dizendo. Mas saudável é experimentar uma coisa e dizer, não, talvez não seja isso. Talvez seja uma outra coisa. Normal, isso é totalmente normal na minha leitura aqui de mundo. Normal mudar de ideia, normal querer uma outra coisa, normal não saber,
Normal ter dúvidas, normal se perguntar, enfim, e assim segue. Só que parece que não, parece que você tem que saber cada vez mais rápido de o que é, porque eu já falei também 1 milhão de vezes disso aqui, assim, você então não tem mais aquelas 3 profissões que a gente tinha, que era engenheiro, médico, advogado, era assim que funcionava, eram as boas profissões, agora você tem que fazer o seu startup, o seu sei lá o que, você tem que se inventar no mundo, e a sua coisa, a sua parada, e aí você mais ou menos você tem que saber fazer isso com 14, 15 anos de idade. Você tem que, com 15 anos, já tem que estar entrando no segundo grau, já sabendo que você vai ser sei lá o que. É desesperador para quem tem dúvida, é desesperador para quem não sabe, entendeu? Enfim, é muito doido. Eu fico muito feliz de ter conseguido achar um pouco uma profissão para mim aqui, que é do não sabedor. O que você faz? Eu não sei. Quando me perguntam na rua, sem sacanagem, as pessoas que trabalhavam comigo no teatro, que agora um pouco eu me afastei desse mundo da dramaturgia e tal, elas falam, e o que você está fazendo? A primeira pergunta, né? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu falo, nada. Nada. Oi? Não, nada. Tô em casa, fica em casa. Como assim que você está fazendo? Milhares de coisas. Estou vivendo, estou conseguindo levantar todos os dias de manhã. Meu Deus, eu consigo... O que você faz? Poxa, eu consigo me levantar todos os dias de manhã. E dormir de novo à noite. Eu consigo dormir. Já é bastante coisa. Você consegue deitar e dormir? E sonhar? E acordar? Eu acho uma coisa maravilhosa. Bom... É minha opinião. O percurso de entendimento do que você vai fazer na vida é um percurso, na minha opinião, a posteriori. A posteriori no sentido de que depois da experiência. Não é a priori, no sentido de antes da experiência. O que isso quer dizer? Quando você fala, eu quero fazer da vida tal coisa, você está prevendo o que você vai fazer. Isso quase sempre, a não ser que você seja uma pessoa muito monolítica e organizada, o que não é um problema também, isso aí é o que é, isso quase sempre vai se alterar. Você, enquanto vai fazendo a coisa, vai virando uma outra pessoa e vai percebendo outras coisas sobre essa outra pessoa que você vai virando e vai querendo fazer outra coisa. Normal, faz parte da vida. Então, a posteriori, depois de ter feito, de estar fazendo, você vai percebendo. Então, o percurso que você vai ter feito na vida é um percurso que você vai ter feito, não que você vai fazer. Então, com 70 anos, você vai olhar e falar, olha, esse foi o meu percurso até aqui. E essa foi a minha narrativa até aqui. Né? Essa foi a minha história até aqui. Com 80 anos vai ser uma outra história. Talvez com 70 para 80 ela tenha mudado pouco, tenha só seguido o mesmo movimento, talvez tenha mudado mais. Não tem problema. Não tem problema. Está tudo certo. Realmente está tudo certo. Só que você tem que entender que uma narrativa de um sujeito se estabelece a posteriori, depois que ela acontece. Ela não se estabelece a priori. Você não tem como construir uma narrativa de uma vida assim, com o que Martin outro dia falou, eu vou ser astronauta. E eu falei, caramba, filho, que legal, poxa, muito maneiro, mas você quer viajar para qual planeta? Ele, não, meu negócio é com Vênus e tal, mas Marte também é legal. E estava lá falando, mas Saturno, os anéis, você sabia? E aí ficamos falando sobre isso e tal, com toda a certeza do mundo de que ele ia ser astronauta. Tá tudo certo. Eu, na minha infância, nunca quis ser astronauta, sempre tive medo da ideia de ficar preso numa cápsula no espaço. Ele não tem. Maravilha, tudo bem. Ele não quer ser youtuber. Talvez as crianças nos Estados Unidos, a grande maioria das crianças com 8 anos hoje em dia nos Estados Unidos dizem que querem ser youtubers. Não sei se vocês sabem dessas pesquisas, mas é verdade. Bom, eu não sei se essas crianças vão ser youtubers. Eu não sei nem se quando elas chegarem lá na idade de decidir o que elas vão ser... Quer dizer, com 8 anos elas já podem ser youtubers, né? Mas talvez com 20 anos elas não vai ter mais YouTube. Isso aqui vai ter desaparecido, vai ter virado uma outra coisa. Mas enfim, então eu quero dizer que você só vai saber depois de ter feito. Aí você fez e você olha e fala, ah, entendi. Então, eu até aqui fiz isso. Daqui para frente farei o quê? Aí você tenta uma outra coisa, ou a mesma coisa, ou você insiste, ou você muda, mas você só sabe o que você é quando você está sendo, ou tendo sido, né? Quando você está sendo, você consegue perceber o que está acontecendo. É a historiografia do presente, é fazer a história de si mesmo do presente. Mais difícil. Uma narrativa se faz sobre o que se deu. Isso é importante. Então, calma, né? Agora, tem uma coisa interessante aqui no texto dela, que é perceber que tem essa coisa na psicanálise lá, né? Que é o desejo do reconhecimento. É o desejo do reconhecimento pelo outro, né? É querer que o outro te perceba, te reconheça e te ame. Então,
E eu passo muito por isso também. Estou falando aqui, não estou cagando uma regra, é uma impressão, tá? Então é querer que o outro te diga que incrível que você está fazendo, né? Que legal que você vai mudar de caminho, que legal que você está no doutorado, que legal que você, enfim, o que quer que seja. Que legal, que bacana. É o desejo do reconhecimento, porque parece que os seus atos, as suas ações, as suas escolhas só têm valor, ou em última análise, você só tem valor quando você é reconhecido. Né? Então, é como se o seu desejo das coisas no mundo tivesse colocado no outro. Você precisa do reconhecimento do outro para que o seu desejo tenha valor, percebe? Isso acontece, a gente experimenta muito isso. Então, você tem que contar, você tem que dar notícia do seu desejo, você tem que fazer uma selfie do seu desejo, do seu prazer, né? Você tem que fazer um post do seu prazer, da sua felicidade, para que aquilo tenha valor. Estou dando um exemplo das redes, mas poderia ser outra coisa. Então, no caso das figuras parentais, dos pais, você precisa que eles percebam o seu desejo e falem que bonito, para que o seu desejo seja viável para você. Então, você tem um desejo de reconhecimento. E o caminho no processo de percepção de si é falar, caramba, onde está o meu desejo e por quê? Como é que ele é? Como é que ele acontece? E talvez essas figuras parentais não vão reconhecer isso, não vão dar conta disso, vão falar, né? E tudo bem. Agora, você consegue reconhecer esse desejo? Você consegue, então, ter essa passagem do desejo de reconhecimento para o reconhecimento do desejo, né? Que é interessante, o reconhecimento do próprio desejo. Então, você consegue dar conta disso, de falar, cara, não estou falando que você vai se afastar deles e vai ser uma pessoa sozinha, que agora eu sei o que eu quero. Isso também não é real. De modo geral, isso não é real. De modo geral, a gente sempre vai estar modulado e mediado e se medindo pelos olhares externos das figuras próximas da gente, ou, enfim, de quem a gente acha que é importante para a gente. A gente vai estar sempre se medindo por eles, mas por que é tão importante o reconhecimento dele sobre o seu desejo, sobre a sua mudança de rumo? Isso é uma coisa, né? E aí tem uma coisa para falar sobre uma frase que eu acho interessante aqui. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é o dinheiro, né? Uma coisa é o dinheiro. Então você tem 28 anos e depende deles financeiramente. Talvez para eles isso não seja razoável, viável, dentro do parâmetro ideológico deles, do que eles acham que seja uma pessoa que tem que se virar adulta. Então você tem que dar um jeito de se virar. Aí não tem jeito, porque senão eles vão poder reclamar mesmo, porque entra o campo do dinheiro. Se para eles não é razoável, não é razoável. Então você vai ter que resolver isso. Isso aí é um troço que você vai ter que dar um jeito. Porque aí não tem muito como discutir. Se a pessoa fala, não quero mais te sustentar, ela tem direito de falar isso, não tem? Então, isso é uma coisa que você tem que resolver. Isso é uma coisa específica dentro dessa história toda, que a gente passa meio assim, mas o campo do dinheiro. Então você está na casa dele, você está lá porque as bolsas não saem, o CNPq, ou sei lá que bolsa que não paga e tal, e o Brasil nessa situação da pesquisa, que deve ser desesperador realmente ser doutorando em alguma coisa agora, você fala, cara, lascou minha vida, o que vai acontecer? Realmente, né? Se para mim, no campo da cultura, e todos os meus pares aqui, as pessoas estão assim, cara, não sei o que vai acontecer, imagino quem faz pesquisa também. Bom, mas aí tem uma coisa interessante sobre uma frase que eu queria dizer só para você, isso é para ela mesmo, para ela olhar como lidar. Depois você volta no direct que você me mandou e relê. Como lidar com a relação com os pais, na qual eles têm uma visão de mundo e futuro totalmente diferente da sua, e acaba julgando sua vida perdida e sem propósito. É porque aqui você faz no singular. Não interessa o singular ou o plural, mas é porque eu acho que tem uma mistura aqui que é bem... Eu estou fazendo bem uma análise tosca, tá? Bem assim, simplista, porque a gente está nesse campo aqui, enfim. Quem acaba julgando a sua vida perdida e sem propósito? É você ou são eles, né? Porque eu acho que tem uma mistura que a gente várias vezes faz, né? Do que eles julgam e do que a gente julga. E é engraçado isso a gente faz e acaba julgando sua vida perdida e sem propósito. É você mesma que acaba julgando ou são eles, né? Enfim, então é essa separação do reconhecimento do seu desejo e do desejo do reconhecimento também. Que é interessante de pensar. Eu sempre falo, é engraçado, eu sempre falo que eu só fui fazer teatro, estudar teatro e querer ser ator, quando eu quis ser ator, depois que meu pai morreu. Eu não teria como falar isso para ele. É engraçado, é ridículo, mas é engraçado e verdadeiro. Se meu pai estivesse vivo, eu era filósofo e tal, na cabeça dele, ele estava muito orgulhoso disso lá.
e eu falasse, vou fazer teatro, e falar, como assim? Por que isso? Um preconceito muito forte, assim. Enfim. Bom, é isso aí. Mas, e aí também é também reconhecer essas coisas, entendeu? É reconhecer como que isso tem força sobre você. Agora que eu estou estudando psicanálise, por exemplo, e minha mãe é psicanalista, e ela está muito animada com isso, com esse meu interesse real pela psicanálise. Ela me dá livros, a gente conversa, a gente faz coisas, aí eu faço curso, aí eu vou lá, aí eu assisto um curso dela, e aí ela está muito feliz com isso, é muito importante para ela isso, e para mim também. Só que é estranho, porque de repente eu falo, mas então eu quero ser reconhecido pela minha mãe a essa altura do campeonato com 37 anos, aí eu falei isso na análise outro dia. Eu estou me sentindo aquele filho do médico que vira médico, entendeu? Aquela história, o cara faz exatamente o que o pai e a mãe fazem. E aí ele me falou, mas uma coisa é fazer isso com 18 anos, quando você sequer perceber que existem outras coisas no mundo, outra coisa é fazer isso com 37 anos, tendo feito outras coisas, muitas outras coisas, né? E falar, não, posso ir por aqui, me interessa isso por aqui, por conta de uma identificação, com os pais, por conta também de um desejo de reconhecimento. Mas não só, né? Tem isso, tá lá. O desejo de reconhecimento continua em mim, continua existindo. Isso existe, vai existir. Então, isso para pensar. Isso vai existir em você. Você vai querer que seus pais... Isso é um lado da história. Outro lado é que talvez eles nunca concordem com você e você vai ficar mudando de ideia, você vai mudar de ideia talvez, você vai fazer um outro caminho, não sei. O ponto é que você não tem que saber, você não tem que ter domínio disso agora. E tudo bem não ter domínio, mas você vai ter que dar um jeito de organizar sua vida financeira para eles não poderem usar essa carta na história, essa cobrança. Bom, a gente tá pagando as coisas, que muitos pais fazem isso. Que é assim, vem cá, mas e aí, você está aí perdida na vida e eu estou pagando suas contas? Não é legal. E eu concordo que não seja legal. Então tem que pensar. O dinheiro é engraçado, várias coisas do que a gente fala, se a gente fosse andando, a gente chegaria no dinheiro como problema, e você fala, e aí, como é que resolve? Tem esse problema. Então a gente tem que conseguir modular a nossa vida, porque talvez sendo pesquisadora, por exemplo, você nunca fosse ter uma estabilidade, nunca vá ter, se você fosse pesquisadora, nunca vá ter uma estabilidade na vida, entende? Então tem que ver que vida que você pode levar para não ficar na angústia do dinheiro por 50 anos da sua existência. O que é um saco, né? É terrível. Enfim, minhas opiniões, impressões sobre essa coisa. Fiz aqui uma análise da frase. É só uma impressão, tá? Essa análise não quer dizer nada. É só uma impressão de uma coisa que eu achei engraçada, tá bom? É uma análise meio selvagem, assim como a gente fala na coisa da psicanálise. Você pega um conceito e vai. Estou só dando impressões, tá bom? Nada de verdade no que eu estou dizendo. Por favor. É isso, gente. Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é bom, compartilhem, mandem ele para alguém para que ele possa servir, comentem e leiam os comentários. Comentem e leiam os comentários, que é o mais importante da história. E aí a gente volta amanhã com mais uma questão, impressão, elaboração de alguma coisa, tá? Muito obrigado por toda essa interlocução e por tudo que a gente está descobrindo e desdescobrindo aqui, tá bom? Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau. Bom dia para vocês. Obrigado.